Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano Francisco. Mais uma vez estamos juntos para uma entrevista ou podcast, um bate-papo, uma conversa. Está aqui comigo um amigo, um companheiro, uma pessoa que sabe ouvir na essência. E aí, quando eu convidei ele para vir, a agenda dele estava bastante comprometida e ele aceitou, marcamos o dia e hoje confesso que fiquei um pouco ansioso por esta entrevista, por esse momento, porque eu tenho certeza que você aí do outro lado, eu aqui, nós que estamos aqui, nós vamos desfrutar de um bate-papo, de uma conversa e nós vamos falar de algo que a humanidade está vivendo hoje, que é a respeito da ansiedade, dos medos, a depressão, o burnout. A gente vai tocar nesses assuntos, pelo menos um pouquinho a gente vai falar. Então quero convidar você a vir comigo nesta entrevista, nesse momento, e a falar sobre isso com Luiz Silvério. Luiz Silvério, seja bem-vindo a esse momento. Quero agradecer você por aceitar estarmos juntos. É muito gratificante estar no seu momento, no momento da sua vida também. Obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade de falar sobre questões da vida, sobre os dilemas, experiências de pessoas que passam pelas nossas vidas, pelas nossas profissões, e compartilhar de coisas importantes que a gente precisa repensar num mundo de tanto barulho, de tanto ruído, de tanta tragédia, de tantas perdas, mas também de muita esperança, porque às vezes a gente ouve alguns discursos muito negativos, que está tudo ruim, mas não vê perspectiva. E a gente pode falar também sobre as perspectivas de cuidado e de esperança e de fé também. Perfeito. É muito bom começar ouvindo a palavra esperança. A esperança nos leva a uma confiança, uma certeza, que também nos leva à fé. E para nós falarmos sobre isso, é importante a gente falar um pouquinho no aspecto bíblico, né? Poderíamos ler João 14, a gente estava conversando sobre isso. Vamos ler algum trechinho. Você quer ler alguma parte? Quer que eu leia aqui para a gente ir conversando? Como você quer fazer? Pode ler. Então, talvez você já tenha escolhido alguns textos mais chaves dentro deste, né? Eu acho que pode se encaixar dentro dos temas que a gente pode conversar depois. Esse capítulo, ele é bem conhecido pelas pessoas, né? Ele já traz uma certa formatação quando Jesus já está se despedindo ali. Ele percebe que os apóstolos estão perturbados, estão ansiosos, estão, como a gente falou, da esperança, da questão da confiança. Uhum. Então eu vou tomar a liberdade de pegar aqui da sua Bíblia e vamos ler aqui, e aí a gente vai falando sobre isso. Aqui ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Então é João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus dizendo, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei.
Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós, os que conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui, até aqui está suficiente, né, para a gente conversar. Então aqui a conversa foi bem séria, né, uma conversa bem olho no olho, podemos dizer. Uma conversa íntima. E hoje a gente percebe a humanidade novamente com esse mesmo problema. Com medo, com receio. Será que o Senhor Jesus está comigo? Será que eu indo na igreja, sendo religioso, acessando, cultuando, oferecendo o meu coração, será que eu estou no Pai? O Pai está em mim? Será que o Espírito Santo está? Então há uma confusão. E essa confusão, juntada ao que está acontecendo no mundo, essa perspectiva, faz com que as pessoas comecem a ter outros problemas, desencadeiam outros problemas. Então o professor Silvério, ele é psicólogo, pastor, é professor também, então tem experiência, tem bagagem para nos falar sobre isso, tem autoridade para falar. Então, por isso que eu estou ousando aqui a trazer esse tema tão importante, tão... como que eu posso dizer, Silvério? É um momento que a humanidade está vivendo, né? Se a gente pudesse dizer assim, nós estamos vivendo a era da mente. Vivemos a era da informação, a era industrial, tantas outras, nós estamos vivendo a era da mente. Essa enxurrada de informações, né? Como que você vê isso a partir dessa perspectiva bíblica, desse diálogo de Jesus com os apóstolos ali, e essa situação hoje que nós estamos vivendo, com os pastores, líderes e os cristãos? A primeira observação que eu faço é que há uma riqueza do texto bíblico e da Bíblia como um todo, não apenas como um livro de orientação para a vida, né? Desde a origem até a eternidade, mas é um livro de literatura que também possibilita a gente refletir e dialogar com a ciência de uma maneira em geral. E uma dessas ciências é a psicologia. Certo. E esse texto ele é muito rico porque ele mostra uma cena que às vezes é muito comum nas nossas famílias, que é quando alguém, enfermo ou não, parece pressentir a morte, o fim da vida, e ele chama as pessoas da família para conversar sobre questões que nem ele conscientemente está sabendo. Né? E é como se fosse uma despedida. Eu já vi Quantas vezes você já ouviu falar de casos? A pessoa 2 dias antes conversou com a gente sobre tal coisa, orientou sobre negócios, sobre senhas de cartão de crédito, sobre isso, sobre aquilo, documentos, e agora de repente, parece que a pessoa estava sabendo. O Mestre Jesus, ele sabia que ele estava prestes a chegar a isso, e ele chama para a intimidade os melhores das suas companhias, que são os 12. Né? E ele separa. E o evangelista João, também, que é uma outra riqueza de construção bíblica, ele separa esse evangelho em várias partes, ele organiza em várias partes. E as duas assim mais importantes, tem a parte introdutória, a parte final. A parte primeira, maior, é o ministério bíblico, ministério público de Jesus. Certo. Quando ele se dá a conhecer publicamente, faz tudo que ele fez ali, relatou. E o ministério particular, que é a partir do capítulo 13, quando ele começa de uma forma mais privativa, a chamar os discípulos e sentar com eles para falar sobre a humildade, falar sobre o amor, falar sobre os relacionamentos, sobre a mansidão, né, sobre como nós devemos nos relacionar enquanto discípulos, né, caminhantes da mesma fé. E nesse aspecto eu acho muito interessante porque são as lições que eu considero mais ricas de relacionamentos para líderes. Ensinando sobre humildade, ensinando sobre serviço. O mestre abaixa-se para lavar os pés dos discípulos. É um grande exemplo. Né? E depois ele percebe
E essa é uma outra coisa, é um outro ensino também que os líderes devem ter a partir desse texto, desse contexto de 13 até 27 de João, que é Jesus é sempre muito sensível e tem uma escuta para além do ouvir. A gente chama isso em psicologia, em psicanálise, ouvir e escutar. Uhum. Eu ouço... As duas coisas juntas. As duas coisas juntas. Tem gente que só ouve e tem gente que nem ouve. Entra por aqui, nem sai nem por aqui. Passa. Nem vai embora. Uhum. Né? Mas tem gente que tem a capacidade de ouvir e de escutar. Escutar é uma capacidade um pouquinho mais do que a simples audição, a capacidade auditiva. É como nós percebemos os discursos das pessoas que estão à nossa volta e como também nós nos escutamos. Certo. Como é que eu me vejo, como é que eu me sinto, me percebo enquanto corpo, enquanto psique, enquanto comportamento humano. E Jesus tinha essa característica, tanto que ele é considerado por um autor americano, que inclusive teve aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana há alguns anos, lançando um livro, o maior psicólogo do mundo. Por causa da sua capacidade de escuta, da sua sensibilidade de escutar. E a impressão que eu tenho é que quando João começa a descrever o capítulo 14, ele deve ter olhado para o cenário dos outros sentados ao lado e todo mundo assim, o que ele vai falar agora? O que vai acontecer daqui para frente? E Jesus percebe isso e fala... Eu tenho impressão, ele tinha certeza, sim, né? Sim, impressão temos nós. É nós que ele tinha certeza de que os discípulos estavam assim meio que sem chão. Perfeito. Que eles estavam percebendo que alguma coisa que eles tinham ouvido no discurso da caminhada, olha, ao terceiro dia, não é chegada a minha hora, agora é chegada a minha hora. E Jesus percebe que eles estão um pouquinho angustiados e com uma certa ansiedade. Perfeito. A palavra ansiedade também vem de uma palavra que pode ser traduzida de certa forma perto da angústia. Não é? Tem a ansiedade crônica, que é essa angústia, esse desespero por querer resolver as coisas, adiantar as coisas, mas também tem a angústia, que é um sofrimento da ansiedade, que é um pouco diferente. E Jesus percebe isso, então ele começa a responder amorosamente aquilo que a gente chama de o consolo. Perfeito. A palavra do mestre nessa hora é para que diante da ansiedade, o consolo que ele está indicando eu vou dar paz para vocês. Fiquem tranquilos. E mal sabiam os discípulos que a caminhada deles não seria de tanta paz assim. Porque eles não tinham noção, né? Eles não tinham noção. Se você for ler a história dos apóstolos, né? Como é que cada um terminou a sua vida. Né? Mas, de alguma forma, Jesus traz essa palavra de consolo, de encorajamento. Essa capacidade que ele teve, professor, de além de acalmar essa ansiedade, não deixar desencadear lá na angústia, deixar eles preparados, dando esse empoderamento e preparando eles para o que desse e viesse, que é o que a gente sabe, né, o que aconteceu com cada um. Isso é é só o Filho de Deus para fazer isso mesmo, né? O próprio, né? E aqui ele fala do Consolador, mas ele já estava consolando através do Espírito que estava nele. Sim, e eu gosto mais, não sei porquê, eu gosto mais da palavra encorajamento, que o encorajar nos dar capacidade para enfrentar as adversidades que virão. Né? Mesmo com medo. Mesmo com medo. A gente tem condição de encarar as adversidades sabendo dos riscos. E a minha percepção é de que ele os encoraja a continuar. Perfeito. Olha, eu estou saindo de cena. Vocês continuam. Vocês precisam ter coragem para passar pelo que vem pela frente. Né? E a palavra empoderamento, embora seja uma palavra muito culturalmente utilizada nas últimas décadas, também pode ser utilizada nesse contexto, porque depois os discípulos também vão receber o próprio cumprimento da promessa do Espírito Santo Consolador, que ao mesmo tempo os enche de poder.
Sim, né? que dá esse Encoraja empoderamento, e né? empodera para poder Não essa palavra seguir. comum que a gente está Não ouvindo, essa né? palavra comum Mas que é um poder que vem do Espírito que vem Santo do de Deus, Espírito né? Santo que encoraja esses líderes. Nós estamos falando para um grupo, ou nos referindo a um grupo que está ali conversando com o mestre, um grupo de uma liderança que abala o mundo. Aham. Eles saem pelas regiões próximas ou mais distantes daquele mundo conhecido Uhum. e que chegou até nós. E não é Sim. qualquer coisa isso. Não. Né? Num tempo da história em que não se tinha recursos, né? Não se tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. Nem Só o tinha Telex, nem telegrama, nada, nem... né? E eles abalam o mundo, né? Perfeito. Há um texto, se eu não me engano, em Atos, que diz, acho que em Atos, falando a respeito de alguns desses líderes, esses que têm tumultuado o mundo. Uhum. Né? Então, essa capacidade, esse poder que foi dado pelo Espírito Santo para esses líderes, de fato, os faz seguir no caminho da proclamação do reino de Deus. Nós estamos falando para líderes, Claro. né? Mas líderes também são humanos. Sim. Essa palavra que a gente pode até destacar aqui na nossa fala e deixar ela bem destacada mesmo, o encorajamento. Quer dizer, colocar coragem ou estimular ou despertar essa coragem no outro. Coragem para quê? Mesmo diante das adversidades, você enfrentar. E essa capacidade que Jesus teve de fazer isso com eles, percebendo que ele estava nos últimos momentos entregando a senha do cartão, como você bem colocou ali no começo, né? Entregando a senha do cartão, fazendo as últimas despedidas, dando os sinais de que estava indo embora. Eles fizeram a leitura, né? Nós estamos aqui agora ficando sozinhos. E o Senhor, para dar esse encorajamento, primeiro explica a respeito do reino, explica que onde ele vai também tem lugar para eles, explica que vai voltar, e aí eles começam a ficar tão ansiosos que começam a fazer perguntas que se nós estivéssemos lá, acho que nem pergunta nós ia fazer, né? De tão... Ficar quietinho. Eles ainda perguntaram, ainda bem que perguntaram para a gente ler aqui hoje, que mostra-nos o Pai, ou Para como onde é que você é vai, isso, para né? onde você vai, porque eles viam muito, eles serviam a Deus por vistas, né? Por lei, seguindo a lei de Moisés e também por vista, eles viam Jesus, não tem como negar. E nós hoje temos, pela misericórdia de Deus, podemos servir a Deus não mais por vista, mas pela esperança que foi falado no começo, pela confiança, pelo crer e também pela fé, que é um dom de Deus. Sem essa fé, sem essa confiança, sem esse crer, é impossível nós termos essa coragem, né, também nos dias atuais, esse encorajamento. Como que nós, cidadãos comuns, 2000 anos depois, como é que nós podemos resgatar também, achar esse encorajamento que vem da parte do Filho de Deus? Se a gente admite que precisa de encorajamento, é porque nós admitimos que temos fragilidades. Sim. E isso é muito positivo em qualquer pessoa, mas principalmente nos líderes. Né? Nós temos visto muito na história contemporânea e até do passado, por registros, né, livros e tudo mais, de líderes, inclusive de líderes famosos, né, que abriram o coração para falar das suas fragilidades. Né? Pregadores de séculos passados como Spurgeon, que enfrentou uma depressão, pregadores do tempo presente que admitiram estarem num momento de depressão ou até mesmo enfrentando um burnout, que é o esgotamento pelo trabalho. Então, se a gente admite que precisa de encorajamento, é porque nós reconhecemos que temos algumas limitações. E aí a gente precisa ter discernimento para saber quais são os nossos limites. Quer dizer, em toda e qualquer profissão, em toda e qualquer atividade humana, a gente precisa estabelecer limite. Assim como também em outras áreas da nossa vida, a gente precisa ter essas fronteiras limítrofes. Por exemplo, no casamento. Quando você constrói um casamento, começa um casamento, você precisa criar uma fronteira para proteger o novo núcleo familiar.
Perfeito. Porque senão vem sogra, Sim. vem cunhado, vem cunhada, vem não sei quem, e quem interferir, chegam os filhos, aí quem interferir na educação dos filhos, você tem que manter uma certa fronteira para poder proteger Esse o núcleo. seu núcleo familiar. Nas nossas profissões, a gente também tem que estabelecer esses limites. De que limites a gente está falando? De intensidade de trabalho, de envolvimentos exagerados com instituições, né? E líderes têm uma característica interessante, né? Especialmente líderes pastorais. Parece que quanto mais eles veem a agenda cheia, mais eles se sentem úteis. É uma coisa interessante. É o doce fardo de ser útil. É o doce fardo de ser útil, de se sentir útil e de acreditar porque alguém falou que você é útil. Aquele orgulho de mostrar a agenda. Né? A agenda, tá não, mas eu não tenho mais agenda. Nós temos aí líderes que, se você for convidar para fazer uma palestra ou para ir na sua igreja, você vai ter uma agenda de 3, 4 anos. Meu Deus. Porque e ele se sente orgulhoso de dizer isso. Se sente. Eu tive a oportunidade de conversar uma vez com um desses líderes na minha frente, assim, e eu perguntei para ele, olha, eu vi a tua agenda no seu site, você está bem concorrido, né? Eu falei, e a família vai bem? Oh, meu Deus. É Tem tempo para a família? É. Esse é um dos cuidados, esse é um dos limites, né? De saber que a gente pode ser útil, mas que não precisa se considerar extremamente útil a ponto de se desgastar pessoalmente, de se desgastar profissionalmente, certo. E de se desgastar ou ter desgastado a vida familiar. Né? Então, essas são questões importantes de um tema que é muito caro hoje, não só dentro da vida pastoral, mas também no mundo profissional, no mundo corporativo, que são os cuidados de si. O quanto você se desgasta com o seu trabalho para cuidar dos outros. Né? Principalmente nas relações de cuidado. Pastores, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, que são profissões de alto risco e de um nível de estresse muito maior do que outras profissões. Lida com vidas, lida com almas, lida com pessoas machucadas fisicamente ou sentimentalmente, emocionalmente, né? Spurgeon, você citou ele, né? Se eu não me engano, ele disse algo mais ou menos assim: estou preservando o servo do Senhor. Isso. Em alguns momentos alguém falava, mas por que você não faz isso e isso? Por que você não vai ali? Por que você não vai no banco mais simples de um trem? Ele, não, estou preservando o servo do Senhor. Tem uma história interessante, se me permite. Claro, é importante. De um pastor que foi chamado bem na hora do almoço para ir atender uma discussão de família. Certo. Né? Num sábado, assim, tudo tranquilo, né? Liga a pessoa e fala, pastor, vem aqui, vem socorrer a gente, o pessoal está brigando lá na porta da casa, né? E o pastor diz assim, por que vocês estão brigando na porta de casa, né? Qual é o testemunho que vocês estão dando para os vizinhos, né? Vocês são cristãos, né? Por que vocês não entram e ficam dentro de casa e se conversam, né? Não, mas é que o povo está difícil, não sei o quê, né? Pastor, só pode vir aqui? Não, agora eu não posso, porque agora eu estou no meu horário de almoço. Né? Não, mas o senhor é o nosso pastor. É verdade, eu sou o pastor de vocês, mas nesta hora tudo te faltará. Nesse momento tudo te faltará, porque eu não vou deixar o meu almoço para resolver esse tipo de questão. Vocês se ajeitam aí, à tarde eu passo aí para a gente conversar, dizia o pastor, sim. E a gente toma um café todo mundo junto e tudo se ajeita. E o pastor vai almoçar, não tem como rir, né? E o pastor vai almoçar tranquilamente, passa a tarde na casa da família, tá todo mundo tranquilo, ele toma um café, e aí, tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, amém, irmãos, Deus abençoe, vocês se entendam para não ter mais esse tipo de problema. Esse é um limite que a gente precisa dar muitas vezes, porque você tem que ter o discernimento, o pastor, o líder, para saber em que momento ele pode se doar para atender uma real necessidade. Sim. Porque existe muito apegos, né? Muitas pessoas que
Eu vejo isso às vezes em fila de posto de saúde. Pessoas que são frequentes ali, né? Então eles vão toda semana, quase todos os dias eles estão ali. E aquela necessidade de ser atendido pela enfermeira ou pelo próprio médico, e às vezes é mais uma carência interna, né? A gente está falando do burnout, a gente está falando da ansiedade, a gente está nesse tema. A gente percebe o quanto as pessoas têm essa necessidade, e é uma carência essencial, vem da carícia, né? Da falta da carícia essencial, que aí nós, igual criancinha, a gente começa a fazer artes para a gente alcançar chamar atenção, para conseguir satisfazer esse vazio que está em nós. Então, quando a gente busca isso, às vezes não de forma consciente, a gente começa a buscar de forma que, por exemplo, uma discussão, vou chamar meu pastor, vou chamar o pastor, vou chamar esse, vou falar para fulano, hein? Então, a necessidade não é nem ali porque estão brigando, mas é porque querem né, uma presença, chamar a atenção de alguém. Isso. Outros gostam do palco, outros gostam do holofote, outros gostam do púlpito, outros gostam dos bastidores, e cada um está buscando a sua carícia essencial. Acho que o Roberto Chiniachik falou sobre isso em um dos livros dele. Eu tenho esse livro. Um livro bacana, né? Ele fala sobre isso, esse amor que falta nas pessoas. É um amor, é uma bolsa, né, que a gente vai tirando, e quanto mais tira, mais tem. E quando as pessoas são egoístas, elas seguram, daí vai esvaziando, né? Isso no mundo relacional. E Jesus, vindo para a Terra, ele trouxe essa expressão de amor de Deus, e ele distribuiu esse amor, encorajando eles. Então, não tem como a gente olhar para essa palavra hoje, que virou a chave da nossa reflexão aqui hoje. Talvez a nossa entrevista, essa entrevista que nós estamos tendo hoje, é um convite, e eu peço a sua permissão para que você possa usar e se apropriar desta palavra como uma reflexão mesmo. Medite nela, o encorajamento, tomar posse dessa coragem. É uma coragem que só pode vir da parte de Deus e através do Espírito Santo. Quando nós nos tornamos encorajados, é possível que a nossa depressão diminua, é possível que a nossa ansiedade diminua, é possível que eu consiga voltar o oxigênio no meu cérebro, é possível que eu consiga buscar ajuda de fora, porque assim, Silvério, quando a gente está numa situação dessa, a última coisa que a gente quer é buscar ajuda externa, principalmente quem está à frente de pessoas. Você falou de cuidado de si. O cuidado vem da palavra curar, do curador, né? Aquele que cuida. E muitas vezes a gente esquece de cuidar de si mesmo, que essa é a fala. Quando eu não cuido de mim, como é que eu tenho o direito de cuidar do outro? Será que eu não estou só fazendo algo para preencher ainda mais essa carícia essencial que falta em mim? E aí eu fico me disponibilizando a prestar serviço e colocando uma placa bonita em cima disso, dizendo que é meu ministério, que eu estou trabalhando na obra de Deus, que eu estou servindo a Deus, olha o que eu estou fazendo, Deus, como se fosse ter algum galardão nesse momento da parte de Deus. Não tem nenhum, nem galardão, nem glória, nem mérito, nem nada. Ele só está satisfazendo um vazio do próprio ego. Nós estamos falando um pouquinho dentro da psicologia, né? Então, pegando esse ponto desse cuidar de si, da cura, você que tem bastante experiência, aconselhamento pastoral, inclusive ministra disciplinas nessa área na faculdade, se pudesse dar uma sugestão agora a respeito disso, para as pessoas que estão ouvindo, tanto os líderes quanto aqueles que vão ser líderes pastorais, quanto aqueles que trabalham também na área corporativa, nos negócios, chefia algum grupo. O que eles precisam ter para buscar esse encorajamento, diminuir essa ansiedade? Pode nos falar? Antes de falar sobre isso, você tocou num ponto que eu considero importante, que são as motivações que levam as pessoas a fazerem as coisas. Sim. Por exemplo, no ministério pastoral. O que motiva um homem ou uma mulher a assumir um ministério pastoral e cuidar de pessoas? De fato, historicamente, a gente já leu muito sobre isso, pesquisas e tudo,
eu tive a oportunidade de fazer muitas entrevistas com estudantes de teologia, visando o pastorado, e encontrando várias motivações, né? Uma dessas motivações, ainda que inconsciente, é a busca de suprir a falta de alguma coisa, ou de alguém. A falta de um afeto, a falta de uma figura de referência, por exemplo, como a falta de uma figura paterna, né, que vai encontrar na figura de Deus, uma figura paterna, a ponte, aquilo que liga para dar sentido à pessoa, né? Há outras motivações também. Às vezes a necessidade de uma ascensão social, que é muito comum, de estar ocupando um espaço que socialmente eleva as pessoas, e eu acho que tem situações que são positivas nesse aspecto. Por exemplo, tem comunidades em que eles usam muito a música, as bandas, as orquestras, né? E esses espaços são possibilidades de ascensão social. Gente que não teria uma outra condição de ascender-se socialmente, vai pela via da música nessas comunidades e eles têm uma outra condição dentro da sociedade. Olhando para a questão do ministério pastoral, também tem gente que adquire naturalmente uma ascensão social, mas também tem uma outra motivação, inconsciente muitas vezes, que é onde eu posso exercer, que espaços eu posso exercer poder. Isso vem de pessoas narcisistas, egóicas, doentemente egóicas, né, com egos doentios. Já está inflamado. E aí exerce poderes mesmo dentro dessa prática pastoral. Então eu acho que isso é uma coisa importante pensar, que é o que de fato motiva alguém a ser pastor, a ser pastora, a ser um missionário, a ser uma missionária. Por outro lado, embora a gente carregue essas motivações, durante o percurso desses exercícios vocacionais, a gente vai descobrindo as nossas limitações. Por exemplo? Por exemplo, como lidar com pessoas difíceis na comunidade. Aí você vê a sua limitação. Você bate de frente com alguém que é testa dura mesmo, que tem boca dura, que tem língua pesada, ou então, como a Bíblia diz, que é de dura cerviz, que não encurva, que não é como o bambu, né? E acaba quebrando, uma hora quebra. Moisés enfrentou alguns desses, né? Logo que ele saiu do Egito. Sim, ele teve vários os chamados vulgos, né? As pessoas que o confrontavam de maneira... E vinha com tudo para cima, e ele teve que aprender a lidar com isso, né? E a Bíblia tem uma série de figuras e líderes que nos ensinam como ser líder, né? Há vários livros escritos por aí sobre isso. Então a gente aprende no desenvolvimento dos ministérios, das profissões, as nossas limitações. E aí você tocou num ponto que também é o segundo muito importante, que é o cuidado de si. Já desde a filosofia antiga se pensou sobre esse tema, a ética do cuidado de si para o cuidado do outro. Isso quer dizer o quê? Que não tem autoridade para cuidar de alguém se esse alguém não se submete a cuidado. Então, eu sou pastor e sou psicólogo. Perfeito. Eu tive muitas oportunidades de ser aconselhado por um pastor. Você disse que tinha alguns amigos mais idosos, né, agora há pouco. Sim. A minha vida pastoral começou com os meus amigos mais diretos, mais próximos. Eu tinha 30, 31 anos. Eles tinham 70, 75, e eu queria estar perto deles para aprender com eles, com os acertos e com os erros deles. Eu também. Eu ficava perto dessa gente para aprender. Se eles já erraram, por que eu vou errar? Né? Eu vou errar, certeza, mas eu quero diminuir um pouco, né? É bem isso. Então eu aprendi desde cedo que eu precisava me cuidar. E depois que eu cursei psicologia para mim foi, em primeiro lugar, um instrumento, uma ferramenta
de auxílio ao ministério pastoral. Eu entendi que eu precisava entender mais sobre o comportamento humano. Perfeito. Eu não entendia por que algum líder da igreja tinha aqueles rompantes, aquelas brigas nos conselhos, né? Ou aquelas exigências, às vezes mesquinhas, coisa de nada. Parecia uma criança. Parecia uma criança birrenta. Eu não entendia por quê. Aí eu não entendia por que os casais estavam em conflitos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender a lidar, aprender sobre comportamento humano. Entrei em psicologia quando eu cheguei aqui em Londrina, em 1991, pastoreando e estudando. E a psicologia se tornou uma ferramenta tanto para o ministério pastoral, como serviu mais tarde para o ministério docente na faculdade teológica, com essas aulas que você já mencionou que eu tenho dado ao longo desses 30 anos lá na escola. E aí eu aprendi ao longo desses anos, inclusive tem um texto que eu uso numa das aulas de aconselhamento, que é sobre a ética do cuidado de si para o cuidado do outro. Né, em que esses autores, recordando, restaurando a história da ética pastoral, eles afirmam que não tem autoridade para cuidar do outro se você não cuida de si. Então, eu já estive sob cuidados de um pastor e eu já estive aos cuidados de um terapeuta. Peraí, mas o psicólogo também vai no psicólogo? Que horror! O cara não é o bom, né? Cadê a sua fé em Deus? Cadê a sua fé em Deus para procurar um pastor? E cadê a sua ciência que você tem que procurar um psicólogo? Cadê a sua ciência que você deveria cuidar de si mesmo? Aí eu sempre respondo assim, olha, eu não sou nem menor e nem maior que você, eu sou tão humano quanto você. E as mesmas limitações, ou diferentes limitações que você tem, isso é importante dizer, eu também tenho. Sim. Então, para eu cuidar de alguém, eticamente, e isso é ensinado na psicologia. Sim. Quando a gente faz a formação, nós somos orientados a fazer terapia desde o tempo de estudante. E sempre motivados a fazer duas coisas. Continuar fazendo terapia ao longo da vida, ainda que seja períodos. Sim, entendi. De repente tem uma coisa nova, a gente vai lá e senta de novo. Pode ser por conversar. Assuntos, pode ser por tempo, de tempo em tempo, como se fosse uma rotina, né? Isso, uma rotina. Fazer um check-up, né? Um check-up, mais ou menos assim. E uma outra coisa que nós fazemos também em psicologia, que deve ser levada a sério, é o que nós chamamos de supervisão clínica. Ou seja, eu tenho lá 10 pacientes. Então, tem um ou outro caso que eu não estou dando conta. Eu tenho um supervisor que também age eticamente, especialmente com relação ao sigilo. Certo. E eu vou levar para ele esse caso sem mencionar nome, sem mencionar qualquer coisa, e ele vai me ajudar a entender esse caso. Se você encontrar um pastor que busca ajuda com outro diante de alguma dificuldade, você me apresenta. Eu quero saber se tem alguém que faz isso. Primeira coisa, um pastor que se submete ao pastoreio de outro, e eu sei que tem muitos que fazem isso, mas muitos têm dificuldade. E um pastor que vai buscar conselhos com outro a respeito de dificuldades da vida pastoral e também da maneira como ele está tratando alguém na sua comunidade. Então, esse é um aspecto interessante. A gente pode detectar o quanto a pessoa está ansiosa, o quanto alguém da comunidade está vivendo um burnout, né, seja no mundo pastoral, seja no mundo corporativo, o quanto alguém está em sofrimento psíquico, mas qual é a autoridade que eu tenho de cuidar dela se eu não cuido de mim? Como pastor, me submeto a um pastoreio, ou como psicólogo, me submetendo a um atendimento. É como se perdesse o direito, né, de falar sobre isso, de continuar, porque a estafa vai vir naturalmente. Quanto mais a pessoa se envolve, vai fazendo e vai renunciando essa necessidade que ele precisa parar e olhar para si, ele vai fazendo mais pelo outro para ver se ele consegue suprir. Essa estafa vai vir e ela pode vir numa... É como se fosse colocando cobertas em cima, né? Vai chegar uma hora que a febre que ela está sentindo é muito maior do que qualquer cobertor para ela suprir. Ela vai ter que tirar todo aquele cobertor,
vai ter que tomar um banho gelado, invertido, para ela poder começar a voltar à vida, porque ela se afastou de tudo isso. E esses cobertores que vão sendo colocados com mais serviço, mais ministério, mais isso, mais aquilo, faz com que a pessoa fique com a falsa sensação de que ela está sendo útil. De novo, né? O doce fardo de ser útil. Eu estou sendo útil, eu estou fazendo, eu estou trabalhando. E aí ela está com aquele monte de cobertor e de repente ela se vê, se alguém tocar nela e falar, e você, né? E a sua família, como você disse para aquele homem. A sua agenda está cheia? Tá. E a sua família? E você? Como é que você está? Olhando dentro do olhar, como você está aí dentro, né? Ela vai ver o quanto ela está oprimida, o quanto ela está sobrecarregada. E com as próprias exigências que ela colocou, ela fez leis para ela mesma, ela fez doutrinas para ela mesma. Essas coberturas a gente pode chamar de doutrinas, leis, dogmas, achando que ele vai chegar a algum lugar desse jeito, algum lugar bom, quero dizer, né? E na verdade ele está se desviando da essência, do caminho da luz, do caminho direto para o céu, vamos chamar assim. E mesmo no ambiente... Nesse momento. E mesmo no ambiente terreno, nesse momento, qual é o nível, qual é a qualidade de vida que o sujeito tem? É muito... Independente de pensar, eu estou pensando lá no céu, aqui, mas né? e aqui? Qual é a qualidade de vida qualidade que de o vida, indivíduo bem-estar, zero. Né? Não Então, tira férias, não tira folga, perfeito. né? Se enche de compromisso. Ele acha que não tirando férias, não tirando folga, não tendo tempo para a família, ele se acha que ele está certo. De tão com essas cobertas que ele está se envolvendo, né? E nós estamos, assim, a pessoa trabalha, ele está cansado fisicamente. Então ele chega em casa, trabalha, principalmente serviço braçal, né? Trabalha na roça o dia inteiro, pedreiro, não sei, um serviço braçal. Ele chega em casa, toma um banho, senta no sofá e descansa. Dorme à noite e descansa. E quem está estressado? Ele pode chegar em casa, tomar banho, relaxa. Ele não relaxa. Ele não descansa. O que faz uma pessoa descansar quando ele está indo para o estresse? Ou para esse nível de burnout, que aí chega né, acima. Mas no estresse, uma pessoa estressada, esgotada mentalmente, o que é, como que ele descansa? É qualidade de vida. Ele precisa ter qualidade de vida. Como que eu tenho qualidade de vida? Equilíbrio. Como que eu tenho equilíbrio? Eu preciso olhar para as áreas da minha vida. Uma delas é o meu corpo físico, a minha saúde emocional, a minha saúde psíquica, mental. Eu preciso buscar ajuda. Eu não consigo fazer atividade física, eu preciso buscar uma ajuda, uma pessoa que me ajuda, me acompanhe até as primeiras atividades, que meu corpo não está acostumado. Mentalmente, eu preciso de alguém que entenda de mente para me ajudar no meu trabalho, pelo menos começar. Emocionalmente, eu preciso tratar das minhas emoções. E na família, eu preciso voltar a resgatar minha família, o núcleo, nem que seja o núcleo base, para começar, e depois vai o macro, né? E a minha renda financeira, que a gente não está nem falando disso, que é outro cobertor, é uma outra opressão, a falta do dinheiro, né? Principalmente um pastor. É interessante dizer, é importante, eu vim de um universo, de uma outra escola, que lá não tem salário para essa figura pastoral, que é o cooperador, o ancião. Lá não é remunerado diretamente. E na cabeça de muitos, todos os pastores ganham, e ganham muito bem. Se assim fosse. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a me inserir nesse grupo, nesse ambiente, eu comecei a perceber que muitos pastores não têm nenhum tipo de renda também. Nenhum. Ele precisa também sair, trabalhar, fazer outra atividade para ele ter o básico dentro de casa. E alguns pastores que têm salário, que têm renda, ainda é uma renda que um colaborador médio também tem aí. Um jovem hoje em dia. Né? E aí ele não consegue suprir a necessidade da família. Eu percebi também que, falando um pouco desse assunto financeiro, porque isso gera opressão, né? E gera o estresse lá na ponta. Pessoas que ganham um determinado salário, mas ali no presbitério, ali no grupo administrativo, no grupo do conselho, são médicos, são advogados que
tem profissões mais rentáveis. Mais rentáveis. Os filhos deles estão dentro da igreja com o filho do pastor. O filho do pastor estuda escola pública, por exemplo. Mas está frequentando o mesmo ambiente da igreja, da comunidade, que o filho estuda na escola particular. Que tem acesso a outras tecnologias, a outras marcas de roupa e assim por diante. Já entendeu o que eu estou falando? Então, como que essa criança também cresce nesse ambiente? Nós estamos falando de opressão. E isso volta para dentro de casa. Se o pastor está envolvido com a comunidade o tempo todo, ele não consegue olhar isso para a filha dentro de casa, para o filho. Eu não vou nem entrar muito no assunto, mas só vou entrar um pouquinho. A esposa também, que ela também não tem as coisas que outras mulheres. A mulher do mulheres médico tem. Isso. Que a mulher do outro profissional tem. E aí vai. Isso uma hora arrebenta tudo isso, né? Então... É isso, eu levantei um monte de assuntos aqui. Eu diria que essa questão financeira do pastorado é mais ou menos comparada ao mundo do futebol. Quantos jogadores no Brasil hoje ganham acima de 10 mil reais? Poucos. Muito poucos. A maioria ganha abaixo disso. Eu posso falar com toda a autoridade que eu conheço esse meio. Eu tenho clientes nessa área. Entendeu? Então, tem muita gente que busca no futebol essa ascensão social financeira, sim. Mas para conseguir chegar a ser um Neymar, precisa nascer um Neymar. Ou um Mbappé, ou outros, né? E no caso pastoral também, são poucos os pastores e igrejas que têm condição de pagar um salário... tem alguns raros que ganham muito bem. Muito bem, mas as suas responsabilidades também são enormes. Mas a maioria dos pastores não tem um salário que dê condição de ter filhos numa escola particular, de ter roupa de marca, enfim, uma série de coisas. E isso realmente traz alguns conflitos internos. Mas eu quero voltar um pouquinho no começo do teu comentário para dizer que nessa busca da vida pastoral, principalmente, parece que tem uma escala. Que funciona à base da sensação de utilidade, que é agenda e agenda, né? Eu quero ser útil, então eu preciso ter agenda para a igreja ver que eu estou trabalhando e sendo justo o meu salário. Então o que acontece? Agenda é um perigo. Agenda, aí vem o primeiro estágio. Estresse. Perfeito. Entendi. Aí tem lá aquelas 3 fases do estresse, né? A primeira fase de denúncia, de sinalização, a segunda de pressão, a terceira que é a que tem mais riscos para a saúde, que pode chegar até a um infarto, doenças cardíacas, doenças pulmonares e tudo mais. Depois disso, o excesso de atividade pastoral, o excesso de envolvimento, inclusive no nível institucional, vai levando o sujeito a uma estafa. E aí ele pode chegar à depressão e ao esgotamento pelo trabalho, que é o burnout. Então a questão é o que fazer para evitar os níveis de estresse, causas externas que podem levar à depressão e evitar também que se chegue a um burnout, que é o esgotamento pelo trabalho. E você sabe, já ouviu muitas notícias. Pastores que passaram pela depressão, pelo burnout e que não deram conta do sofrimento. O que eles fizeram? Tiraram a própria vida. Então, o que fazer para isso? Aí eu acho que agora talvez algumas questões práticas para lidar com isso, que envolve qualidade de vida, né? E uma das coisas que é mais difíceis hoje, eu estou enfrentando isso pessoalmente por causa do horário de trabalho. Eu trabalho na faculdade e tenho consultório. Então, às vezes, não dá certo de fazer atividade física por causa de horário. Então, se eu saio de casa 7 horas da manhã para fazer atividade física, eu tenho que levantar 15 para 6 da manhã. Ou então fazer academia depois das 8 da noite. Aí você afeta outra área, que é o sono. Que é o outra sono. Qualidade de vida, né? Outra qualidade de vida. Então, tem algumas dicas importantes de qualidade de vida. Primeiro, alimentação. Certo. Em se tratando de lideranças, não é um rótulo isso que eu estou falando, mas
É muito comum você ver pastores que são, talvez pelos níveis de ansiedade que ele tem de dar conta do trabalho, tem muitos líderes que eles são extremamente oralizados. Como assim? Comem muito. Ah, entendi. Comem muito. Sim. Eles nunca estão satisfeitos e comem. Eu me lembro, eu tenho uma cena na minha Come mente. sem ver. Eu tenho uma cena na minha mente de muitos anos atrás, quando eu era seminarista. Eu trabalhava com um pastor e ele já era obeso mesmo. Uhum. Mas a maneira como ele comia era um negócio de... Era eu não sei que palavra usar. A ansiedade estava assim no movimento que ele fazia de levar o garfo, cortar. A respiração, engolir. Ele não mastigava a comida. Uhum. Né? E esse é um problema sério. Pastores precisam aprender a comer. Uhum. Quantidade, qualidade e mastigação. Uhum. Aliás, Parece isso é para todo simples, mundo. né? Parece simples, né? Parece simples, mas não Mas é. no corre-corre, come muito, come mal, come rápido, ingere refrigerante, porque não é bebida alcoólica, né? Espere, aí vamos para... Né? Aí bebe... Aí vai para o refrigerante, né? Para dar... Que é um mal para a saúde também. Ainda mais junto com a refeição. Então, boa qualidade de alimentação. Qualidade de sono. Uhum. Dormir mais cedo. Outro dia eu estava ouvindo um neurologista, um cientista especialista, ele dizendo que se você dormir a partir das 11 da noite, a tua expectativa de vida vai diminuindo dia a dia. Porque a noite foi feita para dormir. Né? Eu entendo que existe aí profissões que precisam trabalhar às noites. Sim, sim. Mas não é geral. O nosso corpo tem uma coisa que chama biorritmo, né? Isso. Então o ritmo corpo da faz vida. A leitura. Faz a leitura. A gente força com a iluminação, com o celular à noite, você força a estender isso para mais tarde. Mas o nosso corpo já está derramando aqui a melatonina, né? Isso, melatonina. Então já vai produzindo os hormônios necessários, neurotransmissores necessários. O coração já vai desacelerando. Aí de repente você estimula com luz ou com assunto. Com celulares, né? Que daí você lê, dependendo do assunto ali, volta o coração. E aí vai dormir 2 horas da manhã. Eu nasci na fazenda, no interior de São Paulo. E numa época em que a gente não tinha nem energia elétrica na fazenda. Então, era o lampião, era a lamparina. Então, o que acontecia? A gente usava muito o dito popular, foi dormir com as galinhas. Por quê? Porque as galinhas, quando escurece, elas já sobem o populeiro e já vão tudo se acomodar. E a gente não tinha luz na época, já ia dormir também. Dormia cedo. Acordava mais cedo. Aí acordava com os galos. Acordava com os galos cantando 5 horas da manhã. Mas era qualidade de vida. Perfeito. Né? Então, sono. Alimentação, sono. Alimentação, sono. E no sono, a gente está vivendo um tempo de muita tecnologia. Isso faz muito mal para a gente, apesar das telas modernas serem menos agressivas. Né? Mas é preciso deixar. Hoje em dia, os especialistas dizem que a gente tem que deixar as telas pelo menos 1 hora, 2 horas antes de dormir. E apagar luzes, diminuir a intensidade das luzes. É uma pergunta aqui para quem está ouvindo. Será que nós estamos fazendo isso? É uma luta. 1 hora antes, deixar o celular lá longe. A minha luta em casa é deixar 3 horas antes, que eu já... Pô, mas você não respondeu minha mensagem ontem? Eu falei, mas se você estava com tanta necessidade de falar comigo, liga. Não vou ficar toda hora lá. Eu não uso, eu uso aquele, sabe aquele sinalzinho do celular, do WhatsApp, quando chega a mensagem, eu boto no silencioso. Eu liguei esse dia que minha mulher falou alguma coisa, eu falei, tá bom, eu vou deixar aqui. Acho que faz tempo que ela falou isso, outro dia eu liguei de novo, mas eu não costumo ligar esse apito, não. Senão você não dorme. Não vive. Você está lá deitado, madrugada? Não. Então, essa é uma outra questão. Atividade física, qualidade de sono, qualidade de alimentação. Uma outra orientação que é muito importante, principalmente depois dos 25 anos. Eu fui a um geriatra quando eu tinha 40 anos pela primeira vez.
e ele disse assim, você está atrasado 15 anos para vir ao geriatra. Eu falei, como assim, doutor? Ele falou, as nossas células começam a perder as suas capacidades regenerativas aos 25 anos. É aí que a gente precisa começar a pensar em avaliar qual é a condição da nossa vida celular, a partir dos 25. E a gente precisa aprender mais cedo a fazer as rotinas de exames médicos. Cuidar de uma medicina preventiva. Preventiva. Eu descobri na pandemia, numa consulta preventiva no cardiologista, que me levou a fazer um cateterismo. Olha só. E uma angioplastia, com 3 stents, numa consulta de rotina. Eu não tive, eu já estava com alguns sintomas de ardência no peito. Nada, né? Não, eu percebi o cansaço e aquela ardência. Mas não ligava com a necessidade de fazer algo assim, né? Aí eu aproveitei o segundo mês de confinamento da pandemia, falei, não aguento mais isso, estou entrando em depressão. Sim. Eu vou para o cardiologista que está na hora de eu fazer meus exames. Aí foi uma coisa atrás da outra. Olha. E nós não temos essa cultura, e eu até entendo também das dificuldades que nós temos de saúde pública no país. Sim. Que você depender de um SUS hoje é uma desgraça. Como a gente tem plano de saúde, fica mais fácil. Mesmo assim também. Mesmo assim, não é cultural. Fácil. Não é cultural. Então, uma outra dica é manter sempre uma cultura de exames de rotina, com o cardiologista, com o endócrino, principalmente com essas áreas que afetam mais a nossa saúde. E, por último, mais 2 questões, né? Cuidar das emoções. Tem pessoas que são extremamente resistentes a procurar uma ajuda de um psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra. Às vezes a gente encontra pessoas que você diz assim, por que você não busca uma ajuda psicológica? Eu não sou louco? É uma aversão mesmo, né? É uma aversão. Graças a muitas mudanças, principalmente no nosso país, isso tem mudado. Né? A visão de que se tem da psicologia, principalmente do mundo religioso, evangélico, protestante, isso tem mudado. Então, muita gente já está aceitando mais fazer psicoterapia, né, ou buscar ajuda. E também quando é o caso de ser medicado, porque o psicólogo não pode prescrever medicamentos, ele só faz o atendimento psicológico. Aí ele direciona, E aí, se for o caso de uma medicação, porque o que acontece? Tem certos quadros da nossa saúde mental e emocional que eles são causados por fatores externos. Uma perda de uma pessoa, uma perda de um bem, alguma coisa, uma falência. Você deve lidar muito com isso em empresas, né? Pessoas ficam abatidas emocionalmente e podem cair em depressão. Mas há outros casos que são de fatores internos. O nosso cérebro produz substâncias que regulam o nosso humor. E às vezes por conta de uma deficiência da produção dessas substâncias, seja por fator interno ou por fator externo, a gente vai ter que tomar um remedinho. Para complementar, porque o corpo não está produzindo. Produzir o suficiente. Não está produzindo o suficiente. Então é importante ser assistido nisso. Sim. E, então esse cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional é importante também para a qualidade de vida. E por último, sem dúvida, a saúde espiritual. E eu sempre digo que, eu acho que eu já falei isso em alguma das aulas lá, ou numa introdução que você assistiu, do começo do seu curso, quando eu afirmei assim, eu não acredito, ou eu tenho dificuldade de acreditar, que alguém tenha uma espiritualidade elevada sem ter uma saúde emocional equilibrada. Sim, você falou mesmo. E é uma frase que vale a pena a gente parar para meditar nela. Não é possível que uma pessoa consiga ter uma espiritualidade elevada sem ter esse equilíbrio emocional. O que é esse equilíbrio emocional? É saber lidar com as coisas da vida.
é saber lidar com as coisas internas, Certo. dar conta de si mesmo, é saber lidar com as relações com o próximo, Perfeito. com as diferenças, com os conflitos interrelacionais, e é também, ao mesmo tempo, saber lidar com as circunstâncias adversas da vida. Quando eu todas perco, essas vão acontecer. Todas essas vão acontecendo quase que simultaneamente. É um balaio, Querendo, né? não é. É um negócio doido. É uma mistura. Então, quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções, com as relações interpessoais e com a relação com as situações da vida, isso chama-se saúde mental. Certo. Quando eu tenho um bom equilíbrio de saúde mental, é que eu posso desenvolver uma espiritualidade mais autêntica, saudável. Até alcançando uma maturidade espiritual. Maturidade espiritual, porque a maturidade mental e emocional estão em níveis equilibrados. Aqui no capítulo 14, versículo 25, Jesus fala assim para eles: tenho-vos dito isto, estando convosco, ele está junto, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, voltando a encorajar eles. Como que o Pai vai enviar um Espírito Santo Consolador para lembrar nós de tudo isso num corpo que está abalado emocionalmente, que está abalado psicologicamente, que está sedentário, que está fora? É um templo que está prejudicado. Como que esse templo vai ter essa habitação? É isso que você está falando. Para ter essa maturidade, essa elevação espiritual, o templo precisa ser cuidado. E o templo não é só o corpo, não é só o barro, não é só a substância de terra que nós temos, da tabela de química lá, né? Ela também está misturada com líquido, com água, está misturada com neurotransmissores, está ligado também a uma farmácia ambulante. Nós somos uma farmácia, uma indústria de vários tipos de... Nós temos todos os recursos necessários e suficientes para a gente conseguir. Mas por conta da má alimentação, do sono, do estresse, a gente vai perdendo alguns. Por isso o suplemento aí de alguns medicamentos, o tratamento junto aos profissionais dessas áreas. Mas nós estamos falando de um templo que o Senhor Jesus falou para nós, falou: prepara aí o templo que eu vou mandar agora, o Pai vai mandar em meu nome o Espírito Consolador, e ele guiará em toda a verdade. Mesmo que a gente está com algumas deficiências, se a gente tem essa consciência, a gente consegue ir buscando esse equilíbrio, né? Eu sei que eu não estou bem emocionalmente, eu vou tratar isso. Não consigo sozinho, vou buscar alguém. Não estou bem psicologicamente, eu não posso derramar isso, descontar na minha família. Eu preciso, ou na minha comunidade, porque eu estou com o direito de fala, o microfone aqui na mão, então eu vou soltar isso para cima. E assim por diante, né? Então, se a gente pudesse resumir tudo que nós falamos até agora e pudesse dar um conselho. É claro que você já veio trazendo esse equilíbrio, né? Trazendo um por um, mas um conselho direto, prático, simples, baseado em tudo isso que nós estamos falando. O que nós deveríamos fazer? Para você que já conhece, tem uma experiência com o Cristo das Escrituras, a proximidade com as Escrituras é uma fonte de recurso inesgotável, porque ali você vai encontrar experiências de homens e mulheres em sofrimento, e onde eles encontraram saídas para a vida, para os seus dilemas. Você vai encontrar ali conselhos para ter uma qualidade de vida. Isso aqui é um livro interessante, 2 livros interessantes para serem lidos da Bíblia para entender isso que a gente tem conversado aqui. O livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. São 2 textos que são altamente, eu diria assim, numa linguagem mais
fora de um entendimento bíblico teológico, são os livros filosóficos da Bíblia. Tá. Onde você encontra ali a filosofia dos sábios do antigo Israel. Né? Você vai encontrar ali conselhos para a vida, de todo tipo. Até isso a Bíblia dá para nós, né? Até isso a Bíblia oferece para nós. E aí tem um fator interessante que me chama a atenção, nessa relação entre psicologia e religião, que eu venho estudando já há uns 25 anos, ou desde que eu entrei na faculdade de psicologia, que é como olhar para a Bíblia sem psicologizá-la, e como olhar para a teologia, e como olhar para a psicologia sem teologizá-la, pragmaticamente. Perfeito. Mas buscar na psicologia, como muitos autores fizeram, por exemplo, o pastor Oscar Pfister, que foi amigo de Sigmund Freud, foram amigos a ponto de trocarem cartas durante 30 e tantos anos. Um pastor, né? Um pastor. Ele se interessou pela psicanálise e foi buscar no Freud esse diálogo e essa amizade, que ele disse para o Freud assim: eu quero aplicar a psicanálise no pastorado. E o Freud falou assim: você está maluco, né? Como é que você vai levar? E o Freud, bom, tem toda uma história que é para uma outra conversa sobre psicologia e religião. Mas muitos já buscaram na psicologia, na psicanálise, instrumentos, ferramentas, teoria e técnicas que são importantes nas relações de ajuda. Mas também a gente pode encontrar na Bíblia, nas narrativas, seja nas narrativas dos povos, das famílias, de pessoas, exemplos que nos oferecem. Inclusive eu tenho um dos livros que eu tenho lá na minha sala, um livro falando sobre família, em que os autores, que são amigos meus, eles estudam as famílias de Abraão, Isaac e Jacó à luz da teoria familiar sistêmica. Interessante. Fazendo esse diálogo interdisciplinar para entender como é o comportamento das famílias. Então, retornando à minha... Você que já conhece a Bíblia é um referencial de ensino, de instrução, de busca de exemplos e de orientações para a vida. Primeira coisa, você que conhece. Né? Se você não conhece, procure conhecer. Não tem outro caminho. Né? Para você que é cristão, conhece a Bíblia, e para você que não é cristão, não conhece a Bíblia, há outras dicas que eu já dei também, que eu já mencionei aqui. Sim. Qualidade de vida, qualidade de alimentação, a busca de um profissional competente. De um profissional competente, cuidar da saúde da saúde integral, né, que é a saúde integral, a saúde física, emocional, espiritual, mental, enfim. Eu acho que essas observações, essas dicas são importantes para a gente dar conta da vida, porque eu sei que ultimamente não tem sido fácil dar conta de viver. Mas ainda a gente não perdeu o prazer de viver, até porque ninguém quer morrer. Tem pouca gente que diz assim: eu não vejo a hora de morrer. E alguns que ouvem falar isso são aqueles que dizem assim: eu já estou pronto para ir com o Senhor. É diferente a fala. É diferente a fala, né? Mas nem todo mundo, na hora de expirar, vive isso tranquilamente. Ninguém está afim de dar uma morridinha, não, como diz alguém, né? Mas a gente não perdeu o prazer de viver, apesar de todas as adversidades. Há uma esperança. Há uma esperança, essa é a palavra-chave. A esperança que nos move e a fé que nos comove. A fé que nos sustenta, que nos movimenta. Né? E aí a gente tem, na busca da divindade, o auxílio do sobrenatural. E nós temos, no campo das ciências, o auxílio das próprias ciências, especialmente as de ajuda, que possibilitam, que também são instrumentos de Deus para cuidar do indivíduo. Agora, a gente estava falando desde o início, a partir desse capítulo 14, de um público muito específico,
que é Jesus conversando com líderes. Uhum. E a minha ênfase nessa última, talvez a minha última palavra, é para líderes. Perfeito. Eles precisam, e nós líderes precisamos, ter maior consciência da nossa limitação humana, das possibilidades de autocuidado, de autoconhecimento Uhum. e de dependência de Deus para aqueles que realmente pensam assim. Que lindo. Muito bonito e muito importante. Então quero convidar você a acreditar que se você tem essa esperança viva dentro de você, essa fé que te movimenta, que te transforma, que continua o livro de Atos, podemos dizer assim, eu tenho certeza que você ouviu, está ouvindo, vai ouvir novamente o que nós falamos, as instruções, as sugestões, o aconselhamento que foi dado aqui hoje, e vai te servir como uma guia humana, um trabalho que você vai desenvolver dentro da sua liderança pastoral, dentro da sua liderança de gestor de equipes. Faça isso. Quero convidar você a acreditar e a fazer. Não precisa, você não é obrigado a acreditar em tudo que nós estamos falando, mas acredite pelo menos naquilo que a Bíblia fala para nós. E a Bíblia fala para nós a esperança e a fé. Deus abençoe, até a próxima e fique na paz de Deus.